FAMENE 2023.1, questão 59. Em relação ao campo magnético no interior de um solenoide longo, percorrido por uma corrente elétrica constante, podemos afirmar que depende. Olha só, fera. A primeira coisa que você precisa lembrar aqui é que a intensidade do campo magnético no interior de um solenoide, ela depende do meio, aí aparece a permeabilidade magnética no vácuo. Ela depende da intensidade de corrente que atravessa o solenoide e ela depende do número de espiras do solenoide por comprimento. Então essa é a intensidade do campo magnético no interior de um solenoide. μ0 I que multiplica N sobre L. Então, se você vai nas alternativas, olha só, ele fala que esse campo magnético só depende somente do número de espiras. Tá falso, tranquilo? Não depende somente do número de espiras, né? Depende do diâmetro interno e do valor da corrente. Não depende do diâmetro interno, correto? Do valor da corrente depende. Do diâmetro interno, não. Depende, letra C. Depende do número de espiras por unidade de comprimento e do valor da corrente. Opa, aqui está dentro. Vamos analisar as outras. Depende do número de espiras e do comprimento do solenoide. Fera, depende do número de espiras e depende do comprimento do solenoide. Essa não está errada, né? Mas não está totalmente completa. Letra E. Depende do diâmetro interno, do número de espiras e do valor da corrente. Não depende do diâmetro interno. Então você ficaria aí entre a letra C e a letra D. Letra C fala, depende do número de espiras por unidade de comprimento e do valor da corrente. Depende. Letra D fala, depende do número de espiras e do comprimento do solenoide, também depende. Mas a letra C, ela está mais completa que a alternativa D, né? Porque depende da intensidade de corrente, depende do número de espiras por comprimento e também depende do meio. Essa constante aqui, a permeabilidade magnética, é no vácuo, né? É o 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Mas enfim, a intensidade do campo magnético depende do meio, depende da intensidade de corrente e do número de espiras do solenoide por comprimento. Portanto, fera, eu ficaria aqui com a alternativa C, e com certeza você vai detonar na prova da FAMENE. Até a próxima, fera. Valeu!